Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Te louvamos, te glorificamos, exaltamos o Teu santo nome. O Senhor é a nossa vida, a nossa rocha, a nossa alimentação. Estamos aqui, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos guiado. Então fala conosco através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Toma os seus assentos, por favor, no nome do Senhor Jesus. E vamos meditar na palavra do Senhor. Nesta noite é culto de missões. E a missão nossa, que Deus tem colocado sobre as nossas responsabilidades, é de transmitir as boas novas para as pessoas. É de transmitir as boas novas para todos aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Então a nossa responsabilidade é de ir até as pessoas e levar a palavra do Senhor. Jesus, ele falou assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro falou: amo sim, Senhor. Aí Jesus disse: então apacente as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, cuide das minhas ovelhas. É a responsabilidade que nós temos de somos lavados, somos purificados e somos santificados. Então Jesus, ele nos tirou de um lamaçal e hoje nós estamos aqui, guiados e direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. Então nós precisamos ter este amor de levar as boas novas, o ensinamento da palavra, a salvação para todos aqueles que estão distantes do Senhor, que não conhecem o Senhor. Amém, irmãos? Amém. E falando do amor de Deus pelas almas, pelas pessoas, eu vou compartilhar com vocês nesta noite a palavra do Senhor e o amor de um homem para com o outro, o amor pela alma daquela pessoa. Ele queria ver aquela pessoa sendo salva. É o que nós desejamos, que os nossos familiares, que todas as pessoas, elas possam compreender a palavra do Senhor antes de descer essa vida. Eu peço que os amados irmãos abram suas Bíblias no livro de Filemão, por gentileza. E ele está pertinho de Hebreus, livro de Filemão. E vamos meditar nesta palavra. Quem abriu, diga glórias a Deus. Quem não abriu, diga pastor, espere, por favor. Filemão é uma carta que Paulo escreve a Filemão. Amém? Louvado seja Deus. Você chega a Timóteo, vem Tito e depois diz Filemão. Todos abriram? Aleluia. Como a leitura é um pouco extensa, eu vou pedir para que vocês fiquem sentados. Mas eu fico feliz quando a igreja ela fica de pé e reverência à palavra do Senhor. Mas essa palavra, ela é um pouco extensa, essa leitura, e eu prefiro que vocês fiquem sentados. Durante o dia trabalharam e para que vocês não se cansem. Mas preste atenção agora, não converse, por favor. Que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus,
e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho honesto, que gerei entre algemas. Ele antes te foi útil, atualmente, porém, é útil e a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua vontade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão carismático, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne que no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, certo como estou da tua obediência. Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara a mim também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituídos. Salva-te, Epáfaro, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marco, Aristarcas, Damas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não leia agora, mas eu quero que você preste bastante atenção.
sobre o amor de Deus, sobre o projeto de Deus para salvar pessoas, para salvar almas. E aqui nós encontramos uma pessoa que se dedicou totalmente a sua vida para fazer a vontade de Deus. Ela se dedicou o máximo possível para ministrar a palavra do Senhor, para semear as boas novas concernente ao reino de Deus por todas as pessoas. Aonde ele passava, aonde ele era permitido falar, ele falava do amor de Deus. E uma certa vez, Paulo estava em Roma, preso, como diz a palavra do Senhor. A missão de Paulo era pregar a palavra do Senhor, preparar pastores, ministros, missionários, deixar no campo, na igreja, na cidade e seguir em frente, preparando. Mas uma certa vez ele lidou com uma pessoa e a pessoa aceitou a palavra do Senhor, mas não era qualquer uma pessoa, era um escravo. E o escravo ele tinha fugido. O escravo ele fugiu porque ele tinha feito alguma coisa de errado. Segundo os historiadores, ele tinha roubado o seu próprio bem. E quando um escravo ele comete esse erro para o seu senhor, o senhor tem legalidade em pegar ele de volta e assassinar o escravo. Então Paulo sabia, Paulo conhecia a cultura daquela época. Paulo sabia o que acontecia com os escravos. Paulo também sabia que há muitos cristãos que estavam em Colosso ou em toda aquela parte, aquela região, eles eram senhores, homens ricos, aceitou a palavra, mas eles tinham escravos com eles. E quando se trata de Onésimo, ele furtou algo na cidade de Colosso e fugiu para Roma. Lá Paulo encontra com ele. Ele ouviu provavelmente a pregação de Paulo, aceitou a palavra, deixou que Cristo entrasse no coração, conversou com Paulo e falou a sua vida para Paulo. Então Paulo entrevista ele, ele é um escravo que tinha fugido. Ele tinha roubado o seu próprio nome. Então Paulo sabia que se ele voltasse ou se alguém pegasse ele, a pena era de morte. Mas só que Paulo ele estava ali para pregar a vida, para levar a salvação, para cuidar, para zelar, para levar aquelas pessoas ao reino de Deus. E Paulo ele escreve uma carta para uma pessoa, diretamente para ela. Segundo os relatos, Paulo escreve 3 cartas direcionadas à pessoa. De várias cartas e epístolas que Paulo escreve, 3 ele tem direção a uma própria pessoa. E esta que ele escreve hoje, podemos dizer, uma pequena carta. Mas essa carta ele precisava ler na casa dele, na igreja dele, porque era para ele, mas ele precisava ler na igreja. Filemão era um homem cristão, um homem muito rico, servia ao Senhor, e ele, por ser uma pessoa muito rica, mas ele conheceu a palavra através do apóstolo Paulo. Então, ele era filho de Paulo na fé. E Paulo ele vai fazer algumas declarações para ele. Mas Paulo ele usa alguns instrumentos na palavra, que ele não faz primeiro ele faz um elogio para tocar no coração de Filemão. E quando ele toca no coração de Filemão, eu creio que Filemão não tem uma outra alternativa a não ser obedecer a palavra que Paulo está pedindo para ele. Querendo ou não, Paulo era uma autoridade eclesiástica.
primeiro, eu quero que vocês voltem comigo para que nós possamos ler. Paulo primeiro, ele usa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Filemão era um colaborador da obra e das viagens de Paulo. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então ele era uma pessoa importante. Ele, não leia agora não, por gentileza. Ele era uma pessoa importante. Ele tinha o conhecimento da palavra. Ele conhecia a palavra. Então ele tinha o temor da palavra. Paulo, ele primeiro usa a sabedoria nas palavras para tocar no coração dele. Aí depois Paulo fala assim, no versículo de número 4: dou graça ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha o que ele fala para ele. Filemão, eu dou graça a meu Deus. Eu sempre estou agradecendo a Deus. Nas minhas orações eu estou agradecendo por você. Eu estou orando por você, Filemão. Eu estou orando, lembrando ao Senhor de você. Você é uma pessoa excelente. Você tem contribuído. Você é um homem que prega a palavra. Você é um homem de um bom coração. Paulo usa as palavras para Filemão. Versículo de número 5: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os. Aí ele fala: Filemão, eu estou ciente do teu amor. A fé que você tem em Deus, a fé que você tem em Jesus, e o amor que você tem pela igreja, e o amor que você tem pelo povo, o amor que você tem pelos santos. Ele está fazendo um elogio, ele está levantando o astral daquele homem, ele está encorajando aquele homem. Se aquele homem tivesse até uns pensamentos negativos, mas com essas palavras ele está sendo o quê? Encorajado a permanecer firme. E alguém chega para ela e diz assim: ó, minha filha, eu dou graças a Deus porque você orou. Eu estou vendo que a minha vida está sendo abençoada porque você está orando por mim. Vai levar ela o quê? A orar mais. Aí ela vai se encorajar com aquilo. Se ela orava 2 vezes, ela vai passar a orar 4 vezes. Ela vai intensificar as orações. Então, primeiro Jesus, ele tocou no coração, para depois fazer o pedido para ele. Porque Jesus sabia, se aquele rapaz voltasse para a cidade novamente, o mínimo que ele ia receber, o mínimo era a prisão, e o máximo a morte. Porque ele tinha legalidade, o seu Senhor tinha legalidade para fazer isso. No versículo de número 6: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aí ele volta elogiando a Filemão. O coração dos santos significa o coração da igreja. Ele volta dizendo: Filemão, eu estou feliz porque eu recebi notícia que a igreja está feliz. A igreja está sendo abençoada pelo encorajamento, pelo ensinamento, por tudo aquilo que você tem pregado lá. Você tem se esforçado, você tem se dedicado para dar o melhor, na igreja. Paulo encoraja
precisamos, irmãos, aprender com a palavra e termos sabedoria no falar. Quando nós contemplarmos com algumas situações difíceis de ser realizadas, precisamos termos bastante cuidado para poder dar bons conselhos. No versículo de número 8 ele continua: pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Quando ele fala que ele sente bem liberdade em Cristo para ordenar, porque ele diz: eu tenho autoridade sobre você. Mas esse assunto não se refere à autoridade. Eu quero que você faça diferente, como ele vai dizer no versículo de número 9. Prefiro todavia solicitar em nome do quê? Amor. Se não tiver amor, você pode orar e o sol parar. Você pode orar e andar sobre as águas. Você pode orar e o monte sair de um lugar para outro. Mas se não tiver amor, nada disso serve para você. Então ele fala em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Quando ele fala prisioneiro, ele está dizendo: eu sou prisioneiro, eu sou escravo, mas eu sou escravo em Cristo, sou um escravo livre. Eu sou prisioneiro pela palavra do Senhor. E as palavras tocando ao coração de Filemão. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Quando Paulo ele fala: eu estou fazendo uma solicitação, não é para mim, mas é para o meu filho. E o meu filho é essa pessoa que eu gerei ele entre algemas. Então ele está dizendo para Filemão: eu preciso que você resolva esta situação. E Paulo ele continua: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Aí ele está dizendo: eu vou enviar de volta para você em pessoa. Olha o que ele vai dizer agora, irmão. No versículo de número 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo está falando para Filemão, esse rapaz que está indo aí agora à sua direção, ele é tão útil para mim que eu queria que ele ficasse comigo, trabalhando comigo. E para trabalhar com Paulo não era qualquer pessoa. Para trabalhar com Paulo, Paulo tinha os melhores para trabalhar com ele. Pessoas que tinham sangue na veia, pessoas que eram decididas, pessoas que não tinham medo do perigo, pessoas que estavam decididas: eu vou morrer pelo Evangelho. Então quem era que andava com Paulo? Só aqueles que tinham morrido para o mundo. E Paulo ele fala: ele é tão importante que eu queria que ele ficasse aqui comigo. Eu queria que ele ficasse aqui para trabalhar comigo, estar comigo, vivendo comigo, passar pelas situações, mas eu sei que ele é muito bom.
eu quero conservá-lo comigo mesmo. Em teu lugar, me servindo nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo repassa para ele a responsabilidade e o pedido para ele: eu estou enviando a você. Ele poderia ficar comigo, porque ele é meu filho, mas eu estou enviando para você. Eu quero que você receba ele de bom grado, que você se sinta na obrigação de dar a libertação para ele. No versículo de número 15 ele diz mais assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para si. Ele fugiu temporariamente, Paulo está dizendo, mas Paulo está dizendo agora ele volta para ti, para sempre ficar contigo, filho. Então agora ele não vai ser mais um fugitivo, mas ele volta para ficar contigo. E Paulo continua dizendo assim: agora sim, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão carismático, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne que no Senhor. Diga glórias a Deus. Paulo está dizendo: eu preciso que você dê liberdade a esse rapaz. Agora ele não é mais um escravo, e agora ele é um irmão em Cristo. Você precisa considerar ele como os outros irmãos. Você precisa considerar ele como uma igreja. Você precisa perdoar ele. Você precisa tirar do coração a sujeira e deixar a luz entrar no coração. Aleluia. Paulo fez um pedido para não fazer uma ordenança, que ele poderia fazer essa ordenança, mas Paulo preferiu deixar ele à vontade, para ele tomar a própria decisão. E Paulo ele continua assim: se portanto me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Irmãos, olhando para essa narrativa de Paulo a Filemão, será que Filemão ia ter coragem de dizer não para Paulo? Com um pedido desse, será que Filemão ia ter coragem de dizer não para Paulo? Se Filemão estava naquela posição por causa de Paulo, se Filemão conheceu a palavra através de Paulo, se Filemão conheceu Jesus através de Paulo, ele era companheiro e amigo de Paulo, e Paulo fazendo um pedido desse, será que o coração de Filemão ia estar puro para com o pedido do seu chefe? Eu creio. Então, sabe as palavras do apóstolo Paulo: o escravo, o homem é teu, o ex-escravo é teu. Quem tem que dar liberdade é você. Se você não dá liberdade, eu tenho poder para fazer isso, mas eu quero você. Com amor, com carinho e com amor. É o que nós precisamos, irmãos, trazer para os nossos corações. Deixar que dentro dos nossos corações venha fluir só aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Não permita que venha germinar e crescer dentro de você
aquilo que vai trazer uma separação do Espírito Santo. Não permita que dentro do seu coração venha crescer ódio, mágoa, ressentimento. Porque alguém errou, alguém pecou. Porque alguém levantou falso testemunha. Porque alguém feriu. Permita que o Espírito Santo trabalhe sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Paulo estava encorajando ao líder de uma igreja a fazer. Olha só, irmãos, para que nós possamos compreender. Você sabe o valor que tem uma alma? Você sabe o valor que tem uma pessoa? Muitas vezes nós olhamos as pessoas e julgamos ela pelos atos que elas estão fazendo ou que elas fizeram. E muitas vezes nós não olhamos para elas. Se elas conhecerem a palavra do Senhor, com certeza mudarão. É o que nós precisamos plantar nos nossos corações e em nossas mentes. Paulo, ele conheceu um homem que ele furtou, roubou o seu senhor. A pena era de morte. Mas ele se arrependeu. Mesmo ele se arrependendo, se ele voltasse para lá de livre e espontânea vontade para se apresentar ao seu Senhor, o seu Senhor tinha autoridade para prender ou matar. Mas Paulo, já sabendo da lei, Paulo sabendo dos acontecimentos, o que poderia acontecer com ele, Paulo usou a caneta para salvar um amigo que ele ganhou para Jesus. Ele usou a caneta para salvar um amigo que tinha aceitado o Evangelho do Senhor. E ele continua assim. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. O rapaz era corajoso. Ei, meu filho, ele deve alguma coisa para você? Sim, deve. Ele me deve. Põe na minha conta e agora que eu vou pagar. Coloca na minha conta. Ele chamou a responsabilidade para si. Ele não te deve nada. O que ele deve agora, quem deve sou eu. Eu estou assumindo a responsabilidade dos atos deles. Agora quem deve sou eu. O amor de Paulo para com uma pessoa que ele ganhou para Jesus. Ele não deve mais nada. Ele deve e não deve mais, porque ele coloca na minha conta e eu vou pagar no lugar dele. Será que Clemente tinha coragem de prender Paulo? Não. Depois de tanta palavra de incentivo, tanta palavra de encorajamento, tanta palavra de amor, depois de tanto elogio, ele tinha coragem de prender Paulo? Não. E ele ia prender Paulo? Não. Mas Paulo se pôs no lugar dele. Se ele deve alguma coisa, eu estou assumindo. Quem paga sou eu. Vou pagar sou eu. Põe na minha conta e paga. No lugar de para lá está dizendo assim: deixe esse homem livre para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deixe ele livre. Paulo só faltou dizer assim: ponha ele do seu lado
Uma carta bem pequena, mas uma palavra que traz vida para nós. Uma palavra que nos ensina como nós devemos amar e nos portarmos diante das pessoas. Às vezes achamos que nós somos alguma coisa, sim ou não? Fulano errou contra mim, eu estou longe dele. Quem se alimenta do amor transmite mais amor. Quem se alimenta da palavra transmite a palavra. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar, que também tu me deves até a ti mesmo. Sabe por quê? Porque a alma dele foi salva através da pregação do apóstolo. E Filemão, ele morava na cidade de Colosso. Depois Paulo lá vai falar na carta que escreve agora a igreja de Colossenses, vai estar falando sobre Onésimo. Mas Filemão, ele tinha na casa dele uma igreja. Ele abriu as portas para que a igreja entrasse na casa dele. Ele permitiu que o povo congregasse na casa dele. Ele tinha este amor. Mas ele precisava também transmitir o amor à pessoa que roubou ele, ou seja, quem feriu ele. Paulo diz que ele próprio punho escreve. E depois ele diz: sim, irmão, que eu receba de ti, do Senhor, este benefício. Reanima o coração em Cristo Jesus. Paulo disse: eu espero que eu possa receber de você este benefício, que você possa fazer isso. Pastor, o que nós aprendemos com esta palavra, que nós precisamos abrir os nossos corações, permitir que Deus trabalhe em nossas vidas e que nós possamos transmitir o amor, não colocar dentro de nossos corações aquilo que desagrada ao Senhor. Aleluia. Mas coloca dentro do teu coração, da tua alma, aquilo que agrada ao Senhor. Para que Deus ele possa dizer para todos nós: entra para expor do meu Senhor, meu filho. Quando nós vivemos uma vida conforme a vontade do Senhor, nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Mas quando permitimos que a palavra do Senhor ela venha bater em nossos corações e ela não tenha liberdade ou chance de entrar, o coração ele se torna um coração perverso. E Paulo nos ensina nessa noite como nós devemos nos comportar diante das adversidades que todos os dias ela vem. E para que nós possamos vencer a adversidade só através do amor de Cristo. Quando nós amamos ao Senhor, quando nós temos esse amor no coração, nós conseguimos transmitir este amor para com a gente. Que o Senhor ele possa nos ajudar a perdoar.
Jesus pagou um alto preço por você. Jesus pagou um alto preço por todos nós. Jesus, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, o peso do pecado. Faz assim com a sua mão, você que pediu perdão ao Senhor e quer que Deus te perdoe. Aleluia. Jesus te perdoou. Eu não consegui ver todas as mãos assim. Você que crê que quando você erra, Jesus te perdoa. Amém. Ele está pagando um alto preço. Mas ele disse, faz a mesma coisa. Nós temos essa condições de fazer a mesma coisa. Nós estamos colocando em prática a mesma coisa. Bom é que Jesus, ele me perdoa. E eu estou perdoando a quem me feriu. Isso que eu preciso colocar. Se alguém me feriu, eu preciso perdoar. Porque Jesus me perdoou quando eu errei ontem e quando eu errei hoje. E se ele não me perdoasse, eu não estaria aqui. Mas através do perdão dele, do amor dele, eu estou aqui. Porque eu creio que o Senhor me perdoa. E através do amor que nós precisamos nos alimentarmos todos os dias. Através da palavra do Senhor. Amém, irmão. Queira de pé, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esta palavra. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa derramar graça sobre os nossos corações. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa vir sobre cada um de nós. Porque o teu coração, filho e filha, ele precisa ser a morada do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo ele venha morar no teu coração, é necessário que o seu coração, que os nossos corações, eles sejam lavados e purificados. Fale com Deus aí agora onde você está. Ó meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da tua santa e gloriosa